Estudo do livro de Gênesis a partir do capítulo 37. A família de Jacó, os sonhos de José e suas consequências, 37 do 1 ao 36. O fato de Jacó ter habitado em Canaã é mencionado brevemente como contraste à época de Esaú, que foi para Edom Seir. O versículo é paralelo a 36.6. O versículo 2 começa com um dos versículos fórmula de Gênesis e marca o início da última seção do livro, que se ocupa principalmente com José, embora a maior parte dos integrantes da família de Jacó participem dela. A história de José vai revelar como Deus se mostrou soberano ao fazer o filho mais novo, com a exceção de Benjamim, de toda a família tem primazia sobre os seus irmãos. O papel de liderança exercido pelo homem José prefigurou o papel predominante que as duas tribos de José, Efraim e Manassés, exerceriam mais tarde em Israel. Esses capítulos mostram, portanto, que o princípio da eleição divina ainda é válido. Versículo 2 a 11. São apresentados três motivos da hostilidade e do ciúme dos irmãos de José. O fato de ser fofoqueiro, assim, eles o viam, o favoritismo por parte de Jacó e, finalmente, a implicação dos sonhos. O primeiro fator afetava somente 4 dos seus irmãos, excluindo especialmente Rubem e Judá, que mostraram mais preocupação por José do que os outros. O fato de Jacó favorecer a José era algo visível a todos. A túnica não era somente pomposa, ainda é incerto se a frase no hebraico alude às margens, como crê a maioria dos estudiosos, ou ao fato de ser adornada, mas também de natureza real, a julgar pela ocorrência da mesma descrição em 2 Samuel 13:18. A túnica era, portanto, tão simbólica quanto os sonhos. Todos os sonhos na história de José vêm em duplas, o que confirma o seu significado e conteúdo delas por Deus. Quando se menciona a mãe, no versículo 10, provavelmente é uma alusão a Lia, madrasta de José. Versículos 12 ao 28. Esses versículos confirmam o contraste mobilização da família com seus rebanhos e manadas. A história começa em Manre, versículo 14 e 35-27. Leva primeiramente a Siquém e depois mais ao norte até Dotã, uma cidade antiga que ficava à margem das rotas de caravanas. É possível que o versículo 28 aluda às suas caravanas, uma de mercadores ismaelitas e outra de mercadores de Midian. Se isso é fato, a narrativa se torna complicada. Por que os ismaelitas são mencionados antes no versículo 25, se o outro grupo estava no cenário antes deles? Parece preferível considerar os dois nomes sinônimos como EG em Juízes 8:22 e interpretar o sujeito do verbo tiraram, versículo 28, como sendo os irmãos de José. Conforme registrado na NVI e na NTLH, a aceitação do preço de um escravo é uma prova contundente da intimidade dos irmãos contra José. Versículo 29 ao 35. Com o ato concretizado, os irmãos pelejaram como enganar o seu pai, já idoso. Vemos mais uma vez como o engano marcou toda a vida de Jacó e o profundo sofrimento que isso lhe causou agora. Suas palavras no versículo 35 significam simplesmente que ele nunca cessaria de chorar até que também morresse. Desceria chorando à sepultura ou Sheol, mundo dos mortos, NTLH. Observe que esse versículo indica que ele tinha outras filhas além de Diná, a única mencionada por este nome. O versículo 36 anuncia e antecipa o capítulo 39. O termo
midianitas. A essa altura confirma a interpretação dada anteriormente, no versículo 28. Letra B, a família de Judá. Não, aqui já é o capítulo 38, né?